A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, espero que estejam todos bem, né? Na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, é um prazer enorme poder estar aqui juntamente com vocês, retornando a mais uma aula, uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje eu estou com a lição 3, a lição 3 dos jovens. Tem por título Paulo e sua chamada. Estamos estudando aqui o terceiro trimestre de 2025. O título do trimestre é A Liberdade em Cristo, Vivendo o Verdadeiro Evangelho conforme a Carta aos Gálatas. Esta lição é do dia 20 de julho de 2025 e nós vamos estar aqui fazendo uma breve introdução. Glória a Deus. Querido, quero trazer como texto base aqui, ainda não é o assunto da revista, mas eu quero trazer este texto aqui para você. Atos capítulo 9, versículo 1 a seguir. Capítulo 9 de Atos, versículo 1 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Isso foi isso foi um pouco depois da morte de Estevão, né? Ele ainda estava respirando ameaças contra os apóstolos de Cristo. E aí ele foi até Damasco, estava indo a Damasco buscar mais cristãos, arrastava das casas e tal, e levava preso e até permitia a morte dele, né? Aí ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que ele dizia seita, né? Mas era a igreja do Senhor, os apóstolos, os discípulos, né? Encontrar alguma seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém, somente Paulo. Todos ouviram a voz, né? Todos ali ouviram a voz, tanto Saulo como os homens que estavam com ele. Então Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma, guiando-o pela mão, né, conduziram-no para Damasco. Esteve ali 3 dias sem ver, e nem comeu, nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe, irmão, naquela época era comum, né, ouvir a voz do Senhor. Você vê que até pela voz eu sabia que era um senhor, o maioral, o grande que estava falando. Quando Saulo ouve aquela voz, ele fala: Quem és, Senhor? Então ele já chama de Senhor. E aqui Ananias fala assim: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor, versículo 11 de Atos 9: Levanta-te e vai à rua chamada direita. Deus deu até o endereço a ele, né? Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha-lhe sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, muito ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus servos, aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o teu nome, né, perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei
o quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco, no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se fortalecido, esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco, né? E logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus, e todos os que ouviam estavam espantados e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui com o fim de os levar presos aos principais sacerdotes? Então, amados, versículo 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Olha aqui que todos que estavam ali, já sabiam que ele já estava com essa autorização para ir lá e prender os cristãos, né? Glória a Deus. Esta lição aqui, ela tem um objetivo, e o objetivo desta lição aqui é despertar os jovens, né, para a importância de reconhecer e responder ao chamado de Deus com coragem e transformação, assim como aconteceu na vida de Saulo, né? E o versículo chave, né, que é o capítulo 9, versículo 15, a parte A, que diz: Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Primeiro, irmão, quem era Saulo, quem era Paulo antes da chamada? Atos capítulo 9, versículo 1 e 2, seu nome era Saulo, né, fariseu, rigoroso, muito rigoroso, perseguidor da igreja, né? Ele perseguia a igreja mesmo sem dó, ouça isso no nome de Jesus. Achava que estava fazendo a vontade de Deus, mas estava cego espiritualmente. Esse homem, amados, ele era muito inteligente, influente, mas sem direção divina. Nós trazemos aqui uma lição para os jovens, né, através dessa leitura. Você pode ser talentoso e bem-sucedido, mas se não tiver um encontro com Jesus, assim como teve Saulo indo para Damasco, se você não tiver esse encontro com Jesus, estará andando na direção errada. Não tem para ninguém, não tem história, não tem como passar um pano, não tem como dizer, dar o jeitinho brasileiro, não tem não. Se você não tem um encontro, né, real com Cristo, você estará andando na direção errada. E segundo, o encontro que muda, né, muda tudo. Atos capítulo 9, versículos 3 ao 6, né? No caminho de Damasco, Saulo é interrompido por uma luz do céu. Irmãos, o homem, ele só vai até onde Deus permitir. Não adianta ele querer ultrapassar os limites, porque ele vai se dar mal. Ele só vai onde Deus permitir. Se a sua jornada está sendo interrompida por alguma coisa, ouça isso no nome do Senhor. Seja por uma luz do céu, seja por uma voz, o Senhor, ele está te poupando de algo pior. Jesus o chama pelo seu nome e muda o rumo da sua vida. Você, querido, você, querida, que está ouvindo, ouça isso no nome de Jesus. Ele te chama pelo seu nome. Faça como fez Saulo. Dê ouvido. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ouça isso no nome de Jesus. Qual a lição que eu tiro aqui para nós e para vocês, jovens? Jesus ainda chama os jovens, chama nós pelo nome. Ele nos encontra nos caminhos errados e nos mostra um novo propósito para nossas vidas. Glória a Deus. Aceite o propósito de Deus. Mesmo que seja para sofrimento, assim como Paulo sofreu, por amor a Cristo, ouça isso no nome de Jesus, aceite, porque
o que nos espera lá no céu é bem maior do que qualquer sofrimento que nós passamos aqui, amados. O propósito da chamada. Essa chamada tem um propósito, né? Capítulo 9, versículo 15, como eu já falei aqui. Olha que Jesus falou, este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Glória a Deus. Esse é o propósito da chamada. Levar o nome de Cristo. Ouça este nome, Jesus. Paulo, querido, ele foi chamado para um propósito específico, que era justamente pregar aos gentios, reis e filhos de Israel também. A chamada de Deus, querido, sempre tem um propósito. Qual o propósito? Impactar vidas. Este é o maior propósito que Deus tem com as nossas vidas. É nós impactar outras vidas. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos tirar uma lição aqui, amado. Nós podemos tirar uma lição aqui tremenda deste assunto. E você não está aqui por acaso. Esta é a lição que nós tiramos aqui com essa história. Você não está aqui por acaso. Deus te chama para ser luz onde há trevas, voz onde há silêncio e vida onde há morte. Transformação visível e imediata. O Senhor traz também para nossas vidas através desta palavra maravilhosa. Capítulo 9 de Atos, versículo 17 ao versículo 22, amado, Paulo, ele recupera a visão, é cheio do Espírito Santo e começa já a pregar. Ouça isso no nome de Jesus. Então, aquele que perseguia a igreja, agora edifica. E onde ele passa, leva uma palavra de edificação para as igrejas. As pessoas se surpreenderam, né? Se surpreendem com a transformação de Saulo. Olha, amados, tiramos aqui uma lição também para nós, para os jovens também, principalmente, em especial. Quando você atende ao chamado de Deus, sua vida muda e os outros vão perceber. Ouça isto em nome de Jesus. Qual a aplicação que nós podemos aplicar aqui hoje, para os jovens hoje? Deus ainda chama, né? Deus chama os jovens como Paulo, ousados, intensos e apaixonados pelas almas, apaixonados pela obra de Cristo. Segundo, não importa o passado, Deus transforma e envia. Paulo, amados, todos tinham medo de Paulo. Você viu a reação de Ananias? Mas, Senhor, muito ouvi falar desse homem, ele tem autorização, Senhor, para prender os cristãos, para levar preso. Você vê como que é? Não importa o passado, Deus transforma e envia. Quando você ouvir que Deus transformou um traficante, um maior bandido, uma prostituta, isso aí não se escandalize não, porque é Deus quem transforma, é Deus quem muda e envia para a sua obra para mostrar que Ele é Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro, o chamado pode ser para missões. Olha, pode ser para missões, liderança, ensino, ajuda, intercessão, criatividade. Ouça isso no nome de Jesus. E quarto, o que você vai fazer com o que Deus está te mostrando hoje? Ouça isso no nome de Jesus. Será que nós vamos ficar parados ou nós vamos atender ao ID de Jesus? Quando o Senhor já transformou nossas vidas, já mudou e Ele quer muitas vezes nos enviar. E nós fazemos muitas vezes como Jonas, não queremos ir fazer a missão que nos está proposta. Perguntas básicas para a discussão aqui, para nós. Você já teve um momento Damasco com Deus? Será que em algumas das suas viagens, na jornada da vida, você teve um momento Damasco com Deus? Que obstáculo você sente ao dizer sim ao chamado? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como a vida de Paulo te inspira como jovem cristão? Fica aqui essas perguntas para você responder para você mesmo. Tenho aqui um desafio para você, um desafio final.
Escreva em um papel o que Deus tem falado ao seu coração. Qual passo prático você pode dar nesta semana para responder ao chamado? Escreva isso aí e você vai eliminando um por um depois que você for cumprindo. Terceiro, ore sobre isso. Guarde o papel na sua Bíblia como lembrete, para você sempre estar lembrando. Amém, amados? Aí depois você ora. Ore com os jovens, professor que está ouvindo também, pedindo, primeiro, sensibilidade para ouvir, para ouvir o chamado de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo, coragem para obedecer. E terceiro, transformação verdadeira, como aconteceu com Paulo. Irmãos, tenho aqui uma sugestão dinâmica para os professores. Encontro com a luz. Apague as luzes, peça aos jovens que fechem os olhos e imaginem estar no caminho errado, no caminho de Damasco, por exemplo. Acenda uma lanterna forte e diga: Jesus ainda brilha na escuridão. Você pode chamar cada um pelo seu nome. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, nesta lição, eu quero aqui estar trazendo este assunto rápido, breve aqui para você, para nossas vidas. Ouça isso no nome de Jesus. É Paulo e sua chamada. É o que nós estamos tratando aqui hoje sobre esta lição maravilhosa, Paulo e sua chamada. Nesta lição, amado, nós vamos conhecer o testemunho surpreendente de um homem que passou de perseguidor a proclamador do Evangelho. Paulo, antes conhecido como Saulo, era temido pelos cristãos, mas foi alcançado pela graça de Deus de forma poderosa. Seu passado sombrio não o impediu, de ser chamado, transformado e comissionado por Cristo. Ele não recebeu o evangelho de homens, mas diretamente de Jesus. Olha que privilégio! Ele recebeu diretamente de Jesus e sua vida se tornou prova viva do poder que salva e transforma. Hoje nós aprenderemos que ninguém está fora do alcance da graça de Deus, E Deus pode usar muito bem até o mais improvável para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao textuário rapidinho. Gálatas capítulo 1, versículo 24. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Glória a Jesus. Aleluia. No capítulo 1, amado, da carta aos Gálatas, Paulo relata como sua convenção, apostolado e evangelho não tiveram origem humana, mas foram uma obra direta e soberana da graça de Deus. O mesmo homem que perseguia com fúria a igreja de Cristo, como diz o versículo 13, a igreja de Cristo agora prega a fé que antes combatia. Olha só. E Paulo se esforçava cada vez mais justamente para mostrar, para provar que ele estava transformado, que ele estava mudado e o pessoal não estava acreditando. E a resposta da igreja, amada, a essa transformação foi: glorificavam a Deus, a meu respeito. Versículo 24. Ao longo da história da igreja houve muitas conversões dramáticas, e improváveis. Podemos até citar aqui algumas delas. O Agostinho de Hipona, século IV, antes de se tornar um dos maiores teólogos da igreja. Agostinho ele vivia mergulhado em promiscuidade sexual e busca diferenciada, desenfreada por prazeres mundanos. Sua mãe Mônica orava por ele incessantemente e sua conversão foi um marco. Seu livro Confissões conta aqui um pouco da história. Glória a Deus. Nós temos também o John Nerviton, lá no século XVIII, ele era capitão de navio negreiro, violento e blasfemo. Nerviton foi dramaticamente salvo durante uma tempestade no mar. Ele tornou-se pastor e autor do hino Amazing Grace,
maravilhosa graça que até hoje é cantado como um tributo ao poder transformador do Evangelho. Temos também em terceiro lugar o Nike Cruz, lá no século XX, ex-líder de sangue em Nova York, envolvido aí com violência e drogas. Ele odiava os cristãos. Ele foi evangelizado ali por David Wilkinson. Quando se converteu, igrejas inteiras glorificaram a Deus. Sua história impactou milhões de pessoas e foi registrada aí no livro A Cruz e o Punhal. Você deve conhecer também alguém, né, que quando se converteu fez você dizer: eu nunca imaginei que essa pessoa aceitaria Jesus. Não tem pessoas assim? Quando se converte, nós olhamos: nosso Deus, nunca imaginei que essa pessoa um dia fosse crente, fosse aceitar Jesus. Paulo era assim, amados, um terrorista religioso, um perseguidor, um caso perdido aos olhos humanos. Mas Deus não vê como o homem vê. A graça não tem barreira, ouça isso no nome de Jesus. A graça alcança a todos, aqueles que se arrependerem, aqueles que voltarem para o Senhor. Vamos à verdade prática? Paulo ele conta um pouco da sua história para defender seu ministério, né, e mostrar que a mensagem que pregava não era estranha aos apóstolos de Jerusalém. Lá no início da sua carta aos Gálatas, né, Paulo faz algo intencional, né? Ele narra sua história de conversão e chamado ministerial não para autopromoção, mas com fins apologéticos e doutrinários, né? Visando aí defender a autenticidade do evangelho que pregava, a autoridade apostólica, né, recebida ali diretamente de Cristo. Note aqui os propósitos. Primeiro foi confirmar que seu apostolado era de origem divina, como diz Gálatas capítulo 1, versículo 1, Gálatas 1, versículo 15 ao 16 também. E segundo, o propósito era demonstrar independência dos apóstolos em Jerusalém, Gálatas capítulo 1, versículo 16 ao 20. E terceiro, também era testemunhar a transformação radical operada pela graça. Gálatas capítulo 1, versículo 23. E quarto e último, o propósito que era a mensagem, que sua mensagem era reconhecida e aceita pelos líderes da igreja. Desculpe, em Gálatas capítulo 2, versículo 1 ao 10. Então, amado, nós devemos tomar muito cuidado com a forma que contamos o nosso testemunho. Portanto, segue-se algumas observações aqui necessárias que nós vamos estar observando. Primeiro, não colocar luz sobre si mesmo. Tem pessoas que chamam o foco, chamam a atenção para si, né? Como se ele fosse o tal, né? Então não devemos colocar luz sobre nós mesmos, mas sobre Cristo, né? O testemunho não é um palco para destacar o pecador terrível que você era, mas sim o Salvador glorioso que te alcançou. Quando o foco está demais em nós, o Cristo da cruz desaparece. Entendeu? Então, quando o pregador está levando a atenção da igreja a focar nele, o Cristo da cruz desaparece. E segundo aqui também, é evitar o saudosismo ou o testemunho, né? Como se fala, em vez de testemunho, testemunho. Alguns relatos, amados, eles soam como uma recordação entusiasmada, né? Da vida pecaminosa passada, quase como se tivesse saudade daquela época. Devemos ter cuidado também com descrições desnecessárias, né? Exageros ou até mesmo detalhes impróprios. E terceiro, não abusar dessa prática. A pregação bíblica, queridos, é prioritária. Então, o testemunho pessoal pode confirmar e ilustrar o evangelho, mas nunca substituir, ok? Paulo ele usava o seu testemunho como propósito e equilíbrio. Depois disso, ele mergulhava na exposição bíblica e doutrina. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura bíblica está em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 ao 24. Nós não vamos estar lendo aqui, que é bem extensa, e vamos já direto para o primeiro ponto, né? O primeiro tópico. O Evangelho de Paulo. Paulo faz a sua defesa, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia.
Paulo faz a sua defesa. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos à leitura do texto aqui para ver a defesa de Paulo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano, né, de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Olha que privilégio tremendo que Paulo teve, né? Que o homem algum ensinou para ele recebeu do próprio Jesus, quando Jesus já aparece para ele no caminho de Damasco, e daí para frente ele começa a se dedicar à pregação do Evangelho e o Senhor dá a sua mensagem, né? Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Aí ele continua, mas informo a vocês a expressão, né? Mas informo a vocês. Essa expressão, amado, traduz uma forma do verbo grego genorizor, né? Que é pronúncia aproximada, né? E gnor é hidizo, um termo forte que significa tornar conhecido com certeza ou certificar. Esse verbo aqui era frequentemente utilizado como, neste caso, para introduzir uma declaração importante, né, e enfática que viria em seguida, em um português, né, coloquial. A frase poderia até ser traduzida como, por exemplo, deixe-me deixar isso bem claro. Então, o evangelho por mim anunciado, disse Paulo, não é humano, nem em sua natureza, nem em sua autoridade. Eu não o inventei, nem o alterei. Tampouco recebi de algum outro homem. Sua mensagem é completamente de origem divina, sem qualquer mistura com sabedoria humana. Por isso o evangelho de Paulo, amado, é o padrão pelo qual todas as falsas teorias humanas sobre a salvação são medidas e condenadas. Se Paulo tivesse proclamado um evangelho conforme o homem, esse evangelho teria sido permeado pela justiça das obras, como ocorre em todo o sistema religioso conhecido, né, humanamente, catolicismo, mormonismo, espiritismo, testemunha de Jeová, etc. O orgulho pecaminoso do ser humano se ofende com a ideia de que apenas a misericórdia e a graça de Deus podem salvá-lo do pecado e, por isso, insiste em tornar, né, em ter um papel ativo na sua própria salvação. O simples fato, queridos, de que Paulo pregava uma mensagem de salvação, em que as obras não desempenhavam absolutamente nenhum papel, já era evidência de que sua mensagem vinha de Deus e não de homem. Olha o que ele fala aqui, ó, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado. Essa afirmação aqui, amados, visava diretamente os judaizantes, os quais recebiam sua instrução religiosa em grande parte por meio da tradição rabínica e da memorização, ok? Em vez de estudar diretamente as escrituras, a maioria dos judeus, tanto líderes religiosos quanto leigos, recorria às interpretações humanas da escritura como fonte de autoridade e orientação religiosa. Tá vendo? Tem muitas pessoas que têm preguiça de estudar a palavra, mas recorre, né, um conselho de humano que muitas vezes vai aconselhar errado, né? E a vida desmorona, um casamento desmorona porque, em vez de buscar respaldo na Bíblia, vai buscar em pessoas que já casou 2, 3 vezes e vai buscar um conselho, né? Assim, de casais, uma pessoa que já casou 2, 3 vezes. Que conselho essa pessoa vai dar para alguém que está passando um problema de família? Então, olha, a sua teologia, seus padrões morais e suas cerimônias até tinham raízes na palavra revelada do Antigo Testamento, mas essas verdades haviam sido tão diluídas e distorcidas pelas tradições humanas que o judaísmo da época do Novo Testamento era em grande medida, né, uma religião recebida de homens e ensinada segundo a interpretação dos homens. Olha o que Paulo continua dizendo, mas eu o recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. O evangelho, amado, que Paulo pregava não era invenção nem tradição humana, mas lhe foi dado diretamente por Deus por meio de uma revelação de Jesus Cristo. Então, o termo revelação em grego é apocalipse. Significa aí um desvelamento de algo anteriormente oculto.
Aqui Jesus Cristo é o melhor compreendido, né, melhor compreendido como o próprio conteúdo dessa revelação. Isso não significa que Paulo não tivesse conhecimento prévio sobre Jesus, é claro. Pelo contrário, ele sabia algo a respeito de Jesus e de sua obra, e foi exatamente por isso que perseguia com tanto zelo os que criam nele. Ele certamente conhecia as alegações dos cristãos sobre Jesus, né, ser o Filho de Deus e o Messias prometido no Antigo Testamento. Foram essas alegações que levaram à sua crucificação, como diz lá em Lucas 23:2 e versículo 35 também de Lucas, João capítulo 5, versículo 18 e João 10, versículo 30. Paulo, querido, ele sabia que os cristãos criam na ressurreição e ascensão de Jesus, e também que Jesus havia rejeitado tanto as tradições rabínicas quanto certas leis cerimoniais de Moisés. Antes de sua conversão, amados, Paulo poderia relatar com exatidão muitos dos ensinamentos centrais do Evangelho, mas não cria que fossem verdadeiros e por isso não compreendia seu significado espiritual. Foi apenas depois de seu encontro pessoal com Jesus Cristo, no caminho de Damasco, como diz lá no capítulo 9, versículo 16, que ele passou a conhecer o Senhor como Salvador e então recebeu a verdade sobrenatural do Evangelho por revelação divina, né? Como explicou a igreja de Corinto, por exemplo, somente quando alguém se converte ao Senhor é que o véu da ignorância espiritual é removido, né? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, acho que até o versículo 16 por ali. Então, permitindo a compreensão da verdade revelada. Foi removida a ignorância espiritual, removida, né, permitindo ali a compreensão da verdade revelada. Enquanto nós não remover essas coisas, essa ignorância, né, não é revelada a verdade. No caso de Paulo, os detalhes e distinções dessa verdade do Evangelho vieram por revelação especial diretamente de Deus, né? Como diz Gálatas 1, versículo 16. A revelação de Paulo foi comprovada, né? É uma coisa alegar ter recebido revelação direta de Deus, outra bem diferente é provar essa alegação, né? Ao longo da história da igreja, muitos fizeram falsas declarações, é claro, de revelações divinas e muitos continuam fazendo isso até hoje. É onde nasce aí as seitas, né? Essas seitas aí vêm através de falsas revelações. Mas Paulo não apenas fez afirmação, ele também ofereceu evidências. Ele não esperava que seus leitores, né, acreditassem apenas com base em seu testemunho pessoal. Por isso, nos 12 versículos seguintes, o apóstolo apresenta provas irrefutáveis de que sua mensagem veio de Deus e de que seu apostolado era autêntico. Amém? Nós vamos estar vendo isso aí nos tópicos posteriores. Agora vamos ao segundo subtópico. Ele não pregou o evangelho dos apóstolos de Jerusalém. Glória a Deus. Ele não pregou o evangelho dos apóstolos de Jerusalém. Por quê? Vamos lá. A proposição deste subponto contém um erro de acentuação, né? Carecendo aí de sinal de interrogação ou apresenta simplesmente uma estrutura mal elaborada. Vamos entender aqui melhor. Ele não pregou o evangelho dos apóstolos de Jerusalém. Vamos lá. Se isso for entendido no sentido de Paulo pregava o evangelho diferente, então é falso. Não é a intenção do autor, mas é isso que o texto parece comunicar. Se for entendido no sentido de que Paulo não aprendeu o evangelho com os apóstolos, então é verdadeiro, conforme em Gálatas 1, versículo 11 e 12. Ademais, vale destacar que o público era distinto, né? Judeus e gentios. Por essa razão, a abordagem evangelística variava conforme o contexto de cada grupo. Primeiro, para os judeus, Paulo, Pedro e os demais apóstolos dirigiam-se a um povo familiarizado com o Antigo Testamento, a lei e os profetas, o templo e os sacrifícios. Assim, a pregação partia da premissa, né, de que Jesus era o Messias prometido, né, o cumprimento das profecias veterotestamentárias. Exemplo, lá no livro de Atos 2, Pedro ele cita, né, vê aqui agora a lembrança, Pedro ele cita Joel e os Salmos, conectado ali, né, conectando Jesus diretamente às escrituras judaicas.
E segundo, para os gentios, né, os gentios, por sua vez, desconheciam a lei de Moisés, os profetas e os costumes religiosos dos judeus, né? Paulo, portanto, adaptava sua pregação utilizando argumentos naturais, morais e filosóficos, né? Apresentando Deus como Criador, revelando a culpa universal e convocando ao arrependimento. Exemplo, lá no livro de Atos 17, ao pregar no Areópago, Paulo não cita a lei, mas apresenta Deus como Criador e juiz de toda a humanidade. Né? Por quê? Porque aí a salvação já não era mais pela lei, por isso que não apresenta a lei, ele apresenta Deus, né? O Criador, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, eles pegavam o mesmo evangelho com alvos diferentes, por meios adaptados, mas com a mesma autoridade de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, o evangelho que Paulo pregava havia sido aprovado pelos apóstolos em Jerusalém. Louvado seja Deus. Irmãos, Paulo, ele não estava apenas em harmonia doutrinárias com os apóstolos, mas também em comunhão pessoal com eles. Há um evangelho, né? E aqueles 5 homens que escreveram 21 dos 27 livros do Novo Testamento atestam essa verdade. Deram a mim e a Barnabé a destra de comunhão, diz Paulo, né? Enquanto continua a refutar as falsas alegações dos judaizantes. Lá no Oriente Médio, apertar a mão direita de alguém era um voto solene de amizade e uma marca de comunhão ou parceria. Quando apertava a mão direita um do outro lá, era isso aí, era uma marca de comunhão ou uma parceria que eles estavam acordando ali. Então, as colunas de Jerusalém, amados, não apenas reconheceram Paulo como um verdadeiro pastor e mestre do Evangelho, mas também como um parceiro amado com eles no serviço de Cristo. Então, ali eles deram as mãos e vamos trabalhar, vamos ao serviço de Cristo. Então, as suas áreas de atuação eram diferentes. Paulo e Barnabé ministravam principalmente entre os gentios, enquanto os líderes de Jerusalém atuavam principalmente entre os circuncisos. No entanto, eles pregavam o mesmo evangelho e serviam ao mesmo Senhor, no poder do seu Espírito. Esse gesto aqui de reconhecimento e afirmação, tanto a Paulo quanto a sua mensagem, foi um golpe devastador contra os judaizantes. Então, o apóstolo Paulo, o apostolado ali de Paulo, entre os gentios, ele foi reconhecido como equivalente ao Pedro entre os judeus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Vocês estão entendendo aqui mais ou menos a aula? Vamos aqui ao segundo tópico, relembrando o passado, escolhido por Deus. Relembrando o passado. E pode relembrar, vamos lá ver o que o texto diz, né? Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir com o judaísmo? Como, aqui Paulo falando, lembrando aqui o que ele fazia com os cristãos no judaísmo, né? Como de forma violenta olha ele falando, eu persegui a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Olha só. Tem as referências aqui, Gálatas 1 e 13 e o 14. Quem era Paulo, irmãos? Saulo, uma fera selvagem. Né? Atos 9, versículo 1, Atos 22, versículo 20, Atos 26, versículo 11. Ele era uma fera selvagem. A expressão respirando ainda ameaças de morte, como diz Atos 9, 1, evoca a imagem de um animal feroz, né? A fundo em fúrias. Saulo, ele perseguia os discípulos de Cristo com a fúria de uma besta selvagem em busca de sua presa. Na percepção dos crentes de Damasco, ele era um destruidor implacável. Perguntavam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam este nome? Ananias falando. Atos 9, 21. Em Atos 8 e 3, nós lembramos que Saulo assolava a igreja. Então, o termo aqui, assolar, aqui pode sugerir a
decapitação violenta causada por uma fera dilacerando o corpo de sua vítima. E, em segundo lugar, Saulo, um caçador implacável, Atos 9, versículo 2, Atos 22 e 3, Atos 26 e 9. Então ele era um caçador implacável. Saulo, amados, não se contentou em perseguir os cristãos apenas em Jerusalém, ele expandiu sua perseguição a outras regiões, indo até mesmo a cidades estrangeiras, né? Atos 26 e 11. Seu zelo cego o conduziu a extremos. Ele mesmo confessa: a mim que outrora fui blasfemo, perseguidor e insolente. Olha só, insolente. 1 Timóteo 1, versículo 13. Como um caçador decidido, buscava com afinco aqueles que professavam o nome de Jesus a fim de capturá-los e silenciá-los. Em terceiro lugar, Saulo, um torturador desumano. Atos 26 e 11. O ódio de Saulo, queridos, contra os cristãos era tão profundo que ele não se satisfazia, sabe, em prendê-los, além de encarcerá-los, os castigava procurando forçá-los a blasfemar contra o nome de Jesus. Né? Tá lá em Atos capítulo 26, versículo 11. Então o texto aqui ele sugere que essas blasfêmias eram extraídas sob tortura, pois ninguém negaria voluntariamente entre sua fé, né? Entre sua fé e sem sofrimento extremo. E quarto, Saulo, um assassino sem compaixão. Atos 9, versículo 21 e Atos 26, versículo 10. Antes de sua conversão, querido, Saulo era cúmplice direto da condenação de cristãos à morte. Ele mesmo declara: eu também estava persuadido, veja só, de que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, e assim procedi em Jerusalém. Havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Agora, para ele reconhece como santos, né? Encerrei muitos dos santos nas prisões. Quando ele estava lá, né, perseguindo, ele não chamava de santo, né? Então ele encerrou muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, você vê que ele aqui ele permitia só, mas ele não fala que matou, né? E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, ok? Atos 26, versículo 9 e versículo 10. Esse testemunho aqui revela não apenas sua aprovação à morte dos santos, mas sua ativa participação nas nações que levaram ao martírio de muitos. Está surpreso com isso? Imagine quando Ananias ouviu essas palavras vindas do próprio Deus. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Atos 9, 16 e 15. Aqui, irmãos, Paulo ele via o quanto o pessoal sofria e não negava o nome de Cristo. Ele preferia morrer, né? Ele assistia lá a morte deles, mas não negava. E aqui agora o Senhor vai mostrar o quanto deve padecer, quanto deve sofrer pelo nome de Cristo. Então Deus ele continua escolhendo e chamando os improváveis, né? Imagina se Deus fala para você, aparece hoje como aparece para Ananias e fala assim: olha, vai em tal lugar que eu vou usar você para falar com um cabra que é o pior dos matadores, pior dos bandidos. E você, será que você vai, qual é a sua reação? Vai ser a do Ananias? Senhor, muito ouvi falar desse homem. Ele leva preso, ele tem autorização para levar preso, para destruir a igreja e tal. Irmãos, isso é sério. Fica aí para nós meditarmos, para nós refletir sobre isto, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao segundo subtópico: dias em Jerusalém. Mais uma vez, Paulo faz referência à reputação de Tiago, Cefas, né, que era Pedro, e João, os que eram considerados colunas, um termo de origem judaica utilizado para designar grandes mestres. Como já mencionado, né, o tom levemente sarcástico adotado por Paulo não se dirige contra esses homens, mas contra os judaizantes. Esses falsos mestres aqui, aparentemente, utilizavam o termo coluna
com a intenção de exaltar o papel desses líderes no estabelecimento e sustentação aí da igreja, visando contrastá-los com Paulo. No entanto, o apóstolo Paulo, né, o apóstolo, toma a mesma expressão e a desenvolve de forma crítica, mostrando tanto aos judaizantes quanto aos crentes da Galácia que ele estava em plena concordância doutrinária com esses três pilares da igreja, assim como os demais apóstolos, né, como os demais apóstolos e anciãos em Jerusalém. Temos aqui duas coisas, né? Duas coisas podem ser destacadas aqui. Vamos lá. Primeiro, provavelmente, quando esta carta circular estava sendo lida nas igrejas da Galácia, muitos judaizantes estavam presentes, então Paulo queria constrangê-los e desmoralizá-los. Em segundo lugar, nota-se que o apóstolo desfaz o argumento, né, dos judaizantes, o argumento, né, eminem aí a uma falácia que consiste em atacar a pessoa em vez de responder ao conteúdo da sua mensagem. Então, os judaizantes, irmãos, eles utilizavam essa falácia contra Paulo ao atacar sua autoridade apostólica, né, insinuando ali que ele não era um verdadeiro apóstolo como os de Jerusalém. Assim, desacreditando, né, o mensageiro, tentavam invalidar o evangelho que ele pregava. Isso era terrível. A pessoa, o homem está lá se esforçando, dando, né, o sangue lá, como se diz, para pregar o evangelho e alguém lá querendo desfazer, querendo calar a boca dele. Vamos ao terceiro tópico, Pedro e Tiago. Glória a Deus. Pedro e Tiago. Irmão, Paulo, ele menciona Pedro e Tiago não para se apoiar na autoridade deles, mas para mostrar que havia reconhecimento mútuo entre apóstolos verdadeiros e eles, né, eles os respeitavam, mas não dependiam deles para validar a sua mensagem. Certo? Vamos ao terceiro tópico, a diferença de uma vida transformada. Paulo desconhecido na Judéia. Glória a Deus. Queridos, a expressão grega traduzida por não era conhecido, de vista, essa expressão é prosopoto eukision, né? Teslaudais, oki emen, menos, que literalmente significa não era reconhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia. Isso aqui mostra que, embora as comunidades cristãs já tivessem ouvido falar da conversão de Paulo, elas não conheciam pessoalmente, não tinham contato visual nem convivência direta com ele, né? Esse detalhe aqui, amado, é tão importante porque reforça o argumento de Paulo em Gálatas 1. Ele não aprendeu o evangelho com homens, nem recebeu por meio da igreja de Jerusalém ou das igrejas da Judéia. Ele era um desconhecido, né? Em pessoa, mas um conhecido em reputação, e essa reputação mudou radicalmente por causa da graça de Deus. Isso aqui que é importante, né? Glória a Deus. Vamos ao segundo subtópico. Uma vida transformada. Uma vida transformada. Que poder é capaz de transformar a vida de uma pessoa, né? Só o Evangelho de Cristo, amado, ele tem o poder para transformar um inimigo de Deus em um instrumento da sua glória. A transformação que Paulo experimentou, passando de perseguidor da igreja a apóstolo da graça, não foi resultado da psicanálise, né, da psicologia, da filosofia ou de qualquer ciência, não. Ciência humana, não. Nem o método terapêutico, por mais eficaz que sejam em suas abordagens, amados, nas suas abordagens clínicas, ela pode tirar alguém da condição de inimigo de Deus e torná-lo um salvo em Jesus. Então, nenhuma, ouça isso em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, nenhum método terapêutico, por mais eficaz que seja, eles não conseguem tirar essa pessoa da condição de inimigo de Deus e torná-lo um salvo em Jesus. Somente Jesus pode fazer isso. O terapeuta, essas pessoas aí, eles podem apenas conversar, aconselhar, mas mudar, transformar, fazer amigo de Deus e sair
não consegue. Somente o Evangelho é capaz de mudar, de transformar a vida do ser humano. A psicanálise, ela pode ajudar, né, a lidar com traumas. A psicologia pode oferecer ferramentas para organizar pensamentos e melhorar relacionamentos, por exemplo. As ciências, elas podem prolongar a vida, aliviar dores e desenvolver o intelecto. No entanto, nenhuma dessas coisas pode regenerar o coração humano, perdoar pecados ou reconciliar uma pessoa com Deus. Amém, queridos? Paulo, ele foi transformado não por esforços próprios ou disciplina moral, mas pela revelação de Jesus Cristo. Foi a graça soberana de Deus que o alcançou, né? Chamou e comissionou, né? Essa mesma graça continua hoje chamando pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, e já vamos caminhando para o final. O que as pessoas dizem acerca de você? Glória a Deus. Irmãos, a forma verbal usada aqui, odoxação, tion, emoi, indica uma ação contínua. Continuavam glorificando a Deus por minha causa. Isso mostra que, apesar de Paulo ainda ser relativamente desconhecido pessoalmente, nas igrejas da Judéia, como diz o versículo 22, o testemunho da transformação de sua vida e de eficácia de sua pregação já era notório. Então, as igrejas, ela não o glorificavam como um homem, mas glorificavam a Deus por causa daquilo que ele fez na vida de Paulo. Isso que é importante, é quando a pessoa, ao invés de, hoje em dia está cheio de bajuladores, né? Está cheio de pessoas que tá dando honra aos homens, e aqui eles não estavam glorificando a Paulo, assim, glorificando a Deus, ao Deus que fez a mudança radical na vida de Paulo, a mudança radical de perseguidor a pregador. Era tão evidente, querido, tão evidente, tão sobrenatural, que o único mérito possível era atribuído ao próprio Deus. A quem mais nós vamos dar a glória, a honra, né? Somente a Deus, de ter alcançado Paulo, que ninguém podia fazer aquele homem mudar de direção. Somente o encontro real com Jesus no caminho de Damasco mudou a vida daquele homem. Você entendeu? Vamos aplicar aqui algo nessa lição. Não é sobre sermos vistos, aplaudidos ou lembrados, é sobre Deus ser glorificado por meio do que fazemos em nome de Cristo. O maior elogio que um crente pode receber, amado, é este: glorificamos a Deus por tua causa. Glória a Deus. O que as pessoas dizem de você? Será que temos alguma coisa em nossas vidas que possa glorificar a Deus, que alguém possa olhar em nós e dizer assim, glória a Deus por isso, que Deus fez isso na vida dele? Será que nós temos algo que possa oferecer a Deus dessa maneira? Que alguém olhe para você e glorifique a Deus pelo que você tem vivido, pelo que você tem mudado, pela transformação que Deus tem feito? Amém, amados? Fica aí essa pergunta no ar para você. Chegando agora ao final, a conclusão diz assim: nesta lição estudamos uma parte da vida de Paulo. Isso se deu porque foi necessário mostrar a origem do seu apostolado e da sua mensagem aos Gálatas. Não somente o ministério de Paulo estava em jogo, mas igualmente a mensagem que ele havia ensinado àquelas igrejas. Paulo nunca se esqueceu das atrocidades cometidas por ele contra a igreja de Deus, mas também deixou claro que a graça do Senhor o salvou e que o seu apostolado era um sinal do poder transformador, não da lei, mas do evangelho. Você viu aqui? Paulo nunca escondeu isso de si, de falar que, né, ele nunca deixou isso aí escondendo que ele era um perseguidor da igreja, certo? Mas ele é bem claro em dizer que a graça do Senhor o salvou, o alcançou. Amados, ao concluir o primeiro capítulo de sua carta, Paulo ele deixa claro que sua autoridade apostólica e a mensagem que pregava não tinha origem humana, conforme nós já lemos na lição, mas procediam diretamente de Deus por revelação de Jesus Cristo, né? Então seu testemunho não era uma tentativa de autopromoção,
mais uma defesa da pureza do Evangelho e da legitimidade do seu ministério entre os gentios. E ao narrar sua conversão, né, e chamado, a sua conversão e o chamado, Paulo mostra que a transformação operada em sua vida era obra exclusiva da graça divina. Ele, outrora, perseguia, né, com fúria a igreja, agora ele prega a fé que antes tentava destruir. E a resposta das igrejas da Judéia resume o impacto dessa obra. Glorificavam a Deus por minha causa. Foi o que Paulo falou lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 24. Esta é a evidência final que Paulo apresenta. Sua vida, doutrina e frutos glorificavam a Deus. Portanto, o evangelho que ele anunciava, amados, era o verdadeiro. A sua missão, autenticamente apostólica, essa é a força exclusiva do seu argumento. Amém? Que Deus assim os abençoe em Cristo Jesus, amados, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Nós estaremos aqui de volta trazendo mais uma lição. A próxima lição nós vamos falar sobre o encontro em Jerusalém e os falsos irmãos. Você pensa que foi fácil para Paulo? Depois que ele se converteu, realmente Deus mostrou para ele quanto se deve sofrer por amor a Cristo. Aqueles irmãos que ele fez sofrer, agora Deus estava fazendo, né, as consequências estavam vindo sobre a vida de Paulo, mas consequências boas, fazendo bem para o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe.